O santo do dia 16 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de setembro. A comemoração destes dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia é muito antigo. O martirológico de São Jerônimo já os celebrava juntos. E essa data escolhida indica, em particular, a renúncia ao trono do papal do primeiro e a morte do segundo por decapitação. Em Roma, no ano de 251, no século III, após alguns anos no cargo vacante, devido à perseguição do imperador Décio, Cornélio foi eleito Papa em 251, no século III. Era um romano talvez de origem nobre, mas certamente reconhecido como um homem de fé justa e amoroso. Contudo, a sua eleição não foi aceita pelos hereges. Novaciano, que fez consagrar o antipapa e promoveu um cisma, especialmente na cidade de Roma. Cornélio, que apoiava à distância o bispo Cipriano, foi acusado de ser muito manso com Laposo. Estes eram apóstatas que retornavam à igreja sem as devidas penitências. Estes voltaram às atividades simplesmente com a apresentação de um certificado de reconciliação, obtido de algum suposto confessor. Além de mais, uma epidemia abateu sobre Roma e depois teve início também a perseguição anticristã de Galo, imperador. O Papa Cornélio foi exilado e preso em Civatesiana, aonde faleceu no ano de 253, no século III, mas foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, em Roma, no Vaticano. Cipriano nasceu em Cartago, no ano de 210, no século III. Era hostil, retórico, que exercia a profissão adequado. Certo dia, ouviu as palavras de Jesus e converteu ao cristianismo. Transcorria-se no ano de 246, no século III. Graças à sua fama de intelectual, foi imediatamente ordenado sacerdote e consagrado a bispo de sua cidade. Mas em Cartago, a situação dos cristãos não era fácil. Agravavam-se pela perseguição do imperador Décio, e depois pelo imperador Galo, e depois pelo imperador Valeriano, e depois pelo imperador Galieno. Mas muitos fiéis, ao invés de morrer, decidiram voltar ao paganismo. Com o tempo, alguns se arrependeram, mas a conduta acolhia a inoverência do bispo Cipriano. Com eles não foi aceito pelos rigoristas, envolvidos nas contendas. Lapsius lutou contra o padre novato que apoiava o antipapa Novaciano, contra o diáconos pelicianismo, que havia eleito Fortunato como antipapa. Em 255, no século III, Cipriano conseguiu convocar um concílio em Cartago para condená-los, e enquanto o Papa Cornélio, em Roma, confirmava a excomunhão deles. Durante a perseguição do imperador Valeriano, o clandestino Cipriano retornou a Cartago para dar testemunho de sua fé e foi morto martirizado. A maioria dos santos mártires São Cornélio e São Cipriano, as quais celebram hoje o mundo cristão,
os louvava de uma só vez, como testemunha de amor por aquele verdadeiro que não pode ceder, professada por eles em tempos de perseguição diante da Igreja de Deus no mundo. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de setembro. Na Calçadânia, na Britânia, atual Turquia, Santa Eufêmia, virgem e mártir no século IV, no ano de 303 pelo Império Romano. No Monte Soclete, junto à Via Flâmia, na região da Itália, os santos Albunus e companheiros, mártires no século IV, no ano de 304 pelo Império Romano. Em Roma, junto a Nomentânia, na Câmpria, no cemitério maior dos santos Vito, Félix, Alexandre e Pápias, mártires no século IV, no ano de 305. No Noxério de Copia, na região da Itália, São Prisco, bispo e mártir, que São Paulino de Nola celebrou em seus Panegrósios poéticos no século IV, no ano de 308, foi martirizado pelo Império Romano. Em Winchester, na Escócia, o falecimento de São Nível, bispo, faleceu no século V, no ano de 432, de morte natural. Na Aldia, na região da Espanha, os santos mártires Rogério e os monges da avançada idade do jovem Servideu. Sátios, do Oriente, faleceu martirizado no século IX, no ano de 852, pelo Islã. Em Prega, na Boêmia, na Cícera, Santa Ludmila, mártir, duquesa de Boêmia, indicada para ser a educação do seu neto, São Venceslau. Faleceu martirizada no século X, no ano de 921. Em Winchester, na Inglaterra, Santa Edith, virgem, filha do rei Anglus, faleceu de morte natural no século X, no ano de 984. No Montesino, no Lúcio, na região da Itália, aonde ocorreu o falecimento do beato Vítor III, Papa, faleceu no século XI, no ano de 1087. Em Storgrove, na Normandia, na região da França, São Vital, abade, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1122. No mosteiro de Huerta, na região de Castela, na Espanha, o falecimento de São Martino, chamado sacerdote, que sendo abade cisterciense foi ordenado bispo de Sicresa, faleceu no século XIII, no ano de 1213. Em Salon, na província da região da França, o falecimento do beato Luís Alhamred, bispo de Arles, insigne pela sua vida singular, piedoso e penitente, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1450. Em Nagasaki, no Japão, os beatos mártires Domingos Savolé, Miguel Tayot e seus filhos Paulo, faleceu martirizado no século XVII, no ano de 1628, pela ordem do imperador japonês. Em Lima, no Peru, São João Macias, religioso da Ordem dos Pregadores, durante muito tempo exerceu o ofícios humildes, faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1645. Em Sanuites, na Coreia, o martírio de São André Quintan, presbítero e mártir, no século XIX, no ano de 1846, morto pela ordem do imperador da Coreia. Em Ordena, na povoação da província de Barcelona, na Espanha, o beato Inácio Casalova Pramon, presbítero da ordem dos clérigos regantes das escolas piatas, martirizado no século XX,
no ano de 1936 pela Guerra Civil Espanhola. Em Tours, na província da Valência, na Espanha, os beatos mártires Lourenço, presbítero, Benedito Maria e Bernardino, religiosos da Ordem Terceira Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores. Faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de setembro, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. Ambos morreram martirizados no século III.